A ideia aqui descrita nasceu da necessidade de atender a uma emergência, mas não serviu apenas a pessoa. A mulher que criou a ideia era muito imaginativa. Em sua recém-nascida ideia, ela viu a possibilidade de uma nova profissão destinada a prestar valiosos serviços a milhares de pessoas que precisavam de orientação prática. Estimulada a agir pelo sucesso instantâneo de seu primeiro plano de marketing para serviços pessoais, essa mulher ativa voltou-se em seguida para a solução de um problema similar enfrentado por seu filho, que acabara a faculdade, mas não encontrava mercado para seus. O plano que elaborou para o filho foi o melhor exemplo de propaganda de serviços pessoais que já viu. Quando o álbum foi pronto, tinha cerca de 50 páginas lindamente datilografadas, com informações devidamente organizadas, as habilidades gerais do rapaz, seu currículo escolar, as experiências pessoais e uma grande variedade de outras informações longe demais para serem descritas aqui. O texto detalhava ainda o cargo pretendido, além da descrição minuciosa de todas as realizações que o exercício das funções lhe permitiria. A preparação do álbum tomou várias semanas de trabalho, durante as quais a criadora mandou seu filho à biblioteca pública quase diariamente, em busca de dados que lhe permitissem articular o texto da melhor maneira possível. Também o fez visitar os concorrentes do potencial empregador para conseguir informações sobre seus métodos de atuação. Tais informações se mostraram valiosas para a descrição do cargo que o jovem pretendia ocupar. Quando o plano finalmente ficou pronto, incluía mais de meia dúzia de sugestões muito boas para uso e benefício da empresa. Foram todas aceitas. Talvez você pergunte: tanto trabalho para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto e é de importância crucial, porque lida com um assunto que afeta maciçamente milhões de homens e mulheres cuja única fonte de renda é a prestação de serviço. A resposta é: fazer algo bem feito nunca é trabalho. O plano preparado por aquela mulher em benefício do filho ajudou a conseguir o trabalho que buscava, na primeira entrevista com o salário fixado por ele. Além do mais, e isto também é importante, o cargo não exigiu que começasse de baixo. O executivo julgou um salário condizente. Você ainda pergunta por que tanto trabalho? A apresentação planejada da proposta desse rapaz certamente serviu para poupar-lhe uns 10 anos de tempo que levaria para chegar à posição de onde partiu, caso tivesse começado de baixo e trabalhado para conseguir subir. A ideia de começar de baixo e trabalhar para subir pode parecer segura, mas a principal objeção a ela é o seguinte: muitos dos que tentam seguir esse caminho jamais chegam a levantar suficientemente a cabeça para serem vistos pela oportunidade. Assim permanecem onde estão. É importante lembrar também que o panorama visto de baixo é dos mais animadores. A tendência é sufocar a ambição. Nós chamamos de cair na rotina, isto é, aceitar o destino pelo hábito de executar todos os dias as mesmas tarefas. É muito difícil abandonar um hábito arraigado. Eis aí outra razão que justifica a ideia de começar 1 ou 2 degraus acima do ponto mais baixo. Fazendo assim, forma-se o hábito de olhar em torno, de observar como os outros seguem adiante, de perceber a oportunidade e abraçá-la sem hesitação. Dan Halpin é um esplêndido exemplo do que quero dizer. Durante seus dias na faculdade, foi responsável pelo famoso time de futebol do Notre Dame, durante o Campeonato Nacional de 1930, sob a direção do falecido Knut Rock. Talvez o grande treinador de futebol o tenha inspirado a pensar grande.
não conseguir derrota temporária com fracasso. Assim como Andrew Carnegie, o grande líder industrial inspirou seus funcionários a estabelecer metas ambiciosas. For o caso, o jovem Halpe terminou a faculdade num momento especialmente desfavorável, quando a crise econômica norte-americana havia feito esquecer os empregos. Assim, após uma passagem muito rápida pelos bancos de investimento e pela indústria cinematográfica, ele pegou a primeira função com certo potencial que conseguiu encontrar: vendedor de aparelhos auditivos elétricos, com comissão sobre as vendas. Qualquer um poderia começar nesse tipo de trabalho e Halpe sabia disso, mas foi suficiente para lhe abrir as portas para uma oportunidade. Por quase 2 anos continuou no emprego que não era de seu agrado e teria continuado assim não fosse sua irritação. Primeiro conquistou a posição de gerente. Esse único degrau galgado foi o bastante para colocá-lo acima da multidão, de onde podia enxergar maiores oportunidades e onde as oportunidades podiam vê-lo. Foi tão bem sucedido nas vendas que A. M. Andel, presidente do conselho administrativo da Dictograph Production Company, uma empresa concorrente, quis saber mais sobre aquele de tal Halpe, que ameaçava sua posição no mercado. Halpe foi chamado à presença de Andel. Quando a entrevista terminou, Halpe era o novo gerente de vendas encarregado da Customer Division. Em seguida, para testar a capacidade do jovem, Andel viajou para a Flórida, onde ficou por 3 meses, deixando Halpe se arranjar sozinho na nova função. O lema de Keynote Rock: o mundo ama os vencedores e não tem tempo para os perdedores, inspirou-se a dedicar-se tanto ao trabalho que foi eleito vice-presidente da empresa e gerente-geral da Acústico em Silent Radio Division, um cargo que qualquer funcionário se orgulharia de ocupar não antes de 10 anos de leais esforços. Halpe conseguiu o resultado desejado em pouco mais de 6 meses. É difícil dizer qual dos dois, Andel ou Halpe, é mais digno de elogios, já que ambos demonstraram possuir em abundância esta rara qualidade conhecida como imaginação. Andel merece crédito por ter percebido no jovem Halpe um empreendedor de primeira ordem. Halpe merece crédito por ter se recusado a manter-se em que não queria. Este é um dos principais pontos que estou tentando enfatizar por meio desta filosofia. Galgamos as posições mais altas ou ficamos no fundo por causa de condições que podemos controlar se quisermos. Existe um ponto que quero deixar claro: sucessos são em grande parte resultados do hábito. Não tenho dúvida de que a íntima associação de Dan Halpe com o maior treinador de futebol americano de todos os tempos plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo de excelência que fez o time de futebol do Notre Dame alcançar fama mundial. Existe algo de verdade na ideia de que reverenciar um herói ajuda, desde que se reverencie um vencedor. Halpe me disse considerar Rock um dos maiores líderes do mundo. Minha crença na teoria de que associações profissionais são fatores vitais para o sucesso ou para o fracasso foi recentemente demonstrada quando meu filho Blair negociava uma colocação com Dan Halpe, e este ofereceu-lhe um salário inicial quase a metade do que ofereceu uma empresa concorrente. Fiz certa pressão para que Blair aceitasse trabalhar com Halpe, porque acredito que uma associação com alguém que se recusa a aceitar se não se sente bem é uma oportunidade que não tem preço. A base da pirâmide é um lugar monótono, sombrio e desvantajoso para qualquer um. Eis aí a razão pela qual me demorei tanto descrevendo como a lentidão do começo pode ser evitada com um bom planejamento. Por isso, dou espaço ao relato da história da mulher que, inspirada pelo desejo de fazer um ótimo trabalho de planejamento para que seu filho tivesse uma oportunidade favorável, acabou criando uma nova profissão. Com a mudança de condições antecipada pelas transformações da economia, veio a necessidade de novas e melhores técnicas de marketing de serviços pessoais.
É difícil determinar por que ninguém havia ainda escolhido essa oportunidade sensacional, tendo em vista que mais dinheiro muda de mãos em troca de serviços pessoais do que por qualquer outro motivo. A soma paga mensalmente a pessoas que trabalham por salários ou remuneração é tão vultosa que fica em torno de centenas de milhões de dólares e a distribuição anual chega a bilhões. Talvez essa ideia brevemente exposta ao núcleo de riquezas que desejam. Ideias muito menos interessantes foram a semente da qual brotaram grandes fortunas. A ideia de Woolworth de criar lojas que vendiam produtos a 5 e 10 centavos, por exemplo, é bem mais simples, mas gerou fortuna para seu criador. Aqueles que enxergarem a oportunidade por trás dessa sugestão é valiosa no capítulo sobre planejamento organizado. Ao mesmo tempo, um eficiente profissional de gente à procura de melhores mercados e serviços pessoais. A aplicação do princípio da mente mestra pode garantir a alguns, com um talento apropriado e disposto de formar alianças, uma atividade rapidamente. Os participantes do grupo precisariam escrever bem e vender. Outro deveria ser digitador e ator. E outro ainda teria de ser alguém com bom faro para os negócios de primeira classe, que faria o mundo tomar conhecimento dos serviços oferecidos. Se uma só pessoa possuir todas essas habilidades, pode levar o negócio sozinho, até que o excesso de trabalho a obrigue a contratar mais funcionários. A mulher que preparou serviços pessoais para o filho passou a receber pedidos de elaboração de planos similares para outros que desejavam fazer o marketing de seus serviços, melhorando assim a renda. Ela formou uma equipe de especialistas em datilografia, arte e redação que tinha capacidade de caso uma roupagem interessante, de modo que os serviços do cliente passassem a ser muito mais remunerados. Sua confiança na própria capacidade era tal que ela aceitava como parte do pagamento uma porcentagem sobre o aumento do faturamento. Não devemos supor que seu plano consiste simplesmente em uma técnica divergente, com a qual ela auxiliava os clientes a receber mais pelos mesmos que prestavam anteriormente por preço menor. Ela se preocupava com os interesses do comprador e também com os do vendedor de serviços pessoais. Assim, preparava o plano de modo que o empregador tivesse um retorno integral sobre o dinheiro que pagava mais. O método pelo qual atingia esse impressionante resultado é um segredo profissional que ela não revelava a ninguém, exceto aos seus clientes. Se você tem imaginação e procura uma maneira mais lucrativa de prestar seus serviços pessoais, esta sugestão pode ser o estímulo que faltava. Uma ideia capaz de gerar uma renda bem maior do que ganha a média dos médicos, advogados ou engenheiros, cuja formação exigiu vários anos de estudo. A ideia é vendável para aqueles que procuram novas colocações em praticamente todas as carreiras que exijam capacidades executivas ou administrativas e para os que desejam um aumento de salário em seus cargos atuais. Não existe preço fixo para boas ideias. Por trás de toda boa ideia existe um conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não encontram fartura de riquezas, o conhecimento especializado é mais abundante e mais facilmente adquirido do que as ideias. Graças a essa verdade incontestável, existe uma demanda generalizada e crescente de indivíduos capazes de ajudar outros a venderem vantajosamente seus serviços pessoais. Capacidade quer dizer imaginação, a qualidade única necessária à combinação de conhecimento especializado com ideias, sob a forma de planejamento organizado a fim de descobrir riquezas. Se você tem imaginação, este capítulo pode trazer-lhe de presente uma ideia suficientemente boa para dar início às riquezas que deseja. Lembre-se, a ideia é o principal. O conhecimento especializado pode ser encontrado ali na esquina, em qualquer esquina.
Então aqui, pessoal, foi o estudo do capítulo, o final do estudo do capítulo 4 do livro Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Então, Dr. Napoleon Hill dá a pincelada final sobre a importância de você vender as suas qualidades pessoais. Aqui você já começa a visualizar, né, o currículo, que hoje é tão normal, mas naquela época foi algo assim diferente, criado por aquela mãe, né, para ajudar o filho, e que hoje aí está normatizado. Você consegue fazer praticamente sem precisar da ajuda de ninguém. Tomuffi deu mais alguns exemplos, né, sobre a importância da imaginação, a importância de você ter uma ideia, a importância de, além da ideia, você procurar se especializar nessa ideia, né, e a partir daí as oportunidades surgirão. É isso aí, pessoal. Para quem ficou até o final, tem aquele bônus especial do Dr. Joseph Murphy. Tchau! Opa, pessoal, para você que ficou até o final, aguardando o pensamento surpresa, diferente, inédito do Dr. Murphy, hoje o Dr. Murphy deixa mais uma prece para a riqueza, o qual você deve repeti-la constantemente. Gosto de dinheiro, uso-o de modo prudente, construtivo e sensato. Gasto-o com alegria e ele me volta multiplicado por 1000. Lembra de uma coisa, pessoal: o que você abençoa volta para você. Essa prece está indicando que você deve abençoar a prosperidade. Tudo bem? Se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.